Salve, minha galera! Partiu Londres? Nesse nível, nesse pique? Não estamos com esse hype não, né, cara? Mas o Dorcésio e o Freeland estão. E vão estar lá em Londres com o John Textor conhecendo o Crystal Palace e assistindo, inclusive, um jogo de Premier League lá na casa do Crystal Palace contra o Chelsea, tá? É tudo isso que vai acontecer. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Tem a situação também da Reebok. Estamos internacional nesse vídeo aqui mesmo. E vamos pra cima, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Boa madrugada a todos. Eu tô soltando esse vídeo aqui de madrugada. São 9h20 da noite nesse momento que eu tô gravando. Faltam 20 minutos para nossa live, que no momento que vocês vão estar me assistindo aqui, essa live já aconteceu. Falando de Botafogo e Resende, Chay, inclusive os assuntos que estão sendo tratados aqui, tudo. Então, vamos pra cima, galera. Obrigado pela live já de imediato. E tô com a camisa maneira da Fogoianos, né, cara? Que os caras me deram lá no Serra Dourada quando eu fui ver o jogo do Fogão lá em 2019. Obrigado a Fogoianos. Camisa muito maneira. Inclusive, vamos pra cima, que a gente tem muita coisa pra falar. Extra Rio de Janeiro. O primeiro assunto que é importante ser ressaltado é essa viagem do Eduardo Freeland, ex-diretor executivo de futebol do Botafogo, e possivelmente porque ainda não está totalmente certo, né? Foi anunciado pelo Textor, foi anunciada essa intenção pelo Textor do Freeland assumir a gerência sênior do Botafogo, que seria além da gerência de base. Ele não vai virar só o homem da gerência de base, ele vai ser o cara da junção base profissional, vai ser realmente, meu irmão, entre aspas, o CEO do processo de formação de atletas no Botafogo. Então o Freeland, entre aspas, caiu pra cima, irmão. Né? Foi um baita cargo que foi arrumado pro Freeland, inclusive foi uma ideia, de acordo com informações do CEO Jorge Braga e também do presidente Dorcésio Melo, que convenceram o Textor de que o Freeland, para esse posto, é muito capacitado, que você não precisava ir no mercado buscar esse cara da base, que esse cara da base já estava aqui. Ele pode ser um diretor executivo de futebol profissional inexperiente ainda, mas para base ele é craque, todo mundo sabe disso, né? Fez ótimos trabalhos no Botafogo, no Cruzeiro e no Flamengo, tá? Então, o que está acontecendo? Vão ao Crystal Palace para conhecer as instalações, o CT da base, o CT profissional, tudo que está sendo feito por lá, assistir a um jogo do Crystal Palace com o Chelsea, conhecer Londres. Freeland, Eduardo Freeland e Dorcésio Melo, que é o presidente do Botafogo, é o cara que tá ali, né, vamos dizer, naquele, deve estar naquele conselho, vamos dizer, fiscal, né, da galera que tem esse mínimo elo, né, esses 10% da parte do Botafogo na SAF, em relação aos 90% que são da Eagle Holding, né, do John Textor. O Dorcésio Melo vai conhecer o Crystal Palace, nada mais justo, porque o John Textor veio, conheceu aqui o Botafogo. Eu não sei, eu acho que o Dorcésio nunca esteve ainda pessoalmente com o John Textor, porque no momento que o John Textor chegou para visitar o Newton Santos, ter reunião, né, conhecer o clube, as instalações, o Dorcésio Melo estava com Covid-19, né, então acho que eles só se conheceram ali por vídeo. Então agora eles vão poder se conhecer, o Dorcésio vai lá para Londres, acho que pode ser algo vantajoso, acho que pode ser essa primeira ligação aí do que pode ser feito, e acho que vai ser interessante, cara. Eu, pelo pouco que eu conheço o Freeland, vamos dizer, pessoalmente, né? Pessoalmente, quando eu falo, eu não tô falando que eu conheço, que eu já conversei, que eu já saí, né? No máximo um aperto de mão, né? Em momentos ali de passar pelo clube, de cobertura do clube em dia de jogo. Mas, pelo que eu sei, assim, ele é um cara muito observador, é um cara que analisa as coisas, o que ele vê no Crystal Palace que dá para adaptar para o Brasil, o que ele vai ver que aqui no Brasil dá para ser adaptado, ajustado ao que se tem lá no Crystal Palace, que aqui é mais vantajoso. Eu tenho certeza que ele já vai trabalhar a mente dele para um projeto muito bacana, e eu torço para que ele fique, né? Para que ele fique realmente no Botafogo, para que ele fique nesse projeto e ele aceite ficar no clube. Eu acho que é um cara que ele é muito querido pelos jogadores, é um cara que com certeza vai ter uma contribuição também nessa possibilidade, nesse projeto, né, que ainda tem que sair do papel, claro, mas essa é a intenção até do time de aspirantes, o time sub-23 do Botafogo, que seria o tal Botafogo B de imediato. Os jogadores gostam muito dele, as pessoas dentro do clube gostam muito dele, todo mundo considera um cara muito correto. Não era muito bom de mercado, não é verdade, é a inexperiência, é um cara que ele não é do scout, né? Mas eu acho que nessa área de logística de base, irmão, não tem o que falar. Né? Fez um baita trabalho no Botafogo com pouquíssimos recursos, fez um bom trabalho no Cruzeiro, mesmo que a curto prazo, fez um bom trabalho no Flamengo durante alguns anos.
e voltou para o Botafogo para o futebol profissional, e agora ele tem a expertise de ter trabalhado no futebol profissional. E eu acho que ele compreende como passam alguns atletas agora na prática, saindo da base e entrando no futebol principal, né? E também, claro, né, toda uma experiência, todo um leque, né, de observações com tudo que ele conhece de categorias juvenis. Tá? Então, e só complementando a informação, Eduardo Freeland e Durcésio Melo vão a Londres e aí retornam para o Brasil junto com John Textor no dia 21. Tá? Hoje é dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, na segunda-feira. Então, possivelmente, o John Textor vai estar aqui no Brasil, né? Bem provável que ele esteja aqui no Newton Santos, inclusive, no dia de Botafogo e Flamengo. Talvez ele esteja no estádio Newton Santos para acompanhar esse jogo que acontece na quarta-feira, no dia 23, enquanto ele chega junto com o Freeland e com o Durcésio no Rio de Janeiro, no dia 21, ali entre os dias 21 e 22, tá bom? E agora, para completar essa informação que ela é importante, o que eu acho da Reebok? Muita gente me pergunta, faz essa pergunta. Antes eu não respondia essa pergunta direito porque a gente não tinha nada de concreto. A gente não tinha uma notícia. A gente sabia que o John Textor é muito amigo e é sócio do dono, do CEO da Reebok. Né? É basicamente isso. Né? Nada além disso. Aí agora a gente tem da própria boca do John Textor a informação, das palavras do John Textor a informação de que houve uma ligação, houve um contato de possíveis intenções, né, de parceria, de conexão entre o Botafogo, que agora é do Textor, e a Reebok, que talvez esteja interessada em um projeto global, um projeto de boa ambição, para voltar, né, ao futebol sul-americano. A Reebok sumiu um pouco aqui do futebol sul-americano, já falei isso algumas vezes. A Reebok no início do século fornecia material esportivo para o Cruzeiro, para o Inter, para o São Paulo, para o Vasco da Gama, e aí pode voltar, por que não, para o Botafogo. E aí agora o que a gente tem é uma empolgação, é uma citação, porque é uma proximidade muito grande. A gente não está falando só de amizade, a gente está falando também de negócios, são sócios em negócios. E aí a galera pergunta, pô, Braulio, mas a Reebok é uma marca internacional, a Reebok é uma marca de grife. Você não tinha falado que, dado uma determinada circunstância, não era melhor uma marca que pudesse crescer junto com o Botafogo em termos de mercado? Realidade antiga. Qual era a realidade antiga? O Botafogo precisava de uma empresa, vamos dizer assim, do nível da Volt para conseguir progredir e mostrar ao mercado do que ele era capaz. E o segundo ponto, que é o mais importante, o Botafogo precisava de dinheiro a curto prazo. E o contrato, né, as parcerias que o Botafogo firmaria com a Volt, em termos de contrato, logística, autonomia que o Botafogo teria, a distribuição, tudo isso faria o Botafogo conseguir um dinheiro a curto prazo. Nesse momento, com o Botafogo sendo adquirido pelo John Textor, recebendo um aporte financeiro do John Textor, o Botafogo não tem mais esse desespero, certo? O Botafogo não vai precisar mais se sobressair para o mercado. O Botafogo já entra num top do mercado por conta desse investimento do John Textor. E qual é a minha grande crítica às marcas globais, às multinacionais, aqui no Brasil, em fornecimento de material esportivo para vários clubes? Né? Porque são tão grandes, né, são tão qualificadas, são tão renomadas essas empresas, que elas não precisam fazer um trabalho muito qualificado. Elas podem assinar qualquer contrato e ter um mínimo posicionamento de marca, que elas já estão lucrando e faturando milhões e bilhões. Né? Ou seja, o Flamengo tem um serviço que não é legal, uma camisa que não é tão bonita e uma camisa cara. O Cruzeiro com a Adidas igualmente, o São Paulo igualmente, o Internacional igualmente, o Corinthians igualmente. Então você tem esse problema. Né? Eu boto a camisa que eu quiser, eu coloco o modelo que eu quiser, eu distribuo a maneira da forma que eu queira, que eu vou querer, e você se vira. Né? E aí, né, acaba que eu particularmente não acho legal, ainda mais para um clube que precisava se consolidar ainda no mercado. Né? E agora você une o útil ao agradável, né? Porque o Botafogo agora tem um poder de barganha nas mãos. Essa é que é a diferença. Agora o Botafogo, o Textor vai chegar, né? Meu amigo da Reebok, chega aqui. O que você me propõe? Isso? Não, desse jeito eu acho que não vai ficar muito legal. Né? Então, se você não quiser, tudo bem, eu procuro outra marca aqui e tá tudo certo. Né? Eu tenho dinheiro para isso, eu banco isso. Então, o Botafogo agora tem um poder de barganha para olhar para uma grande marca, né, para uma marca global, e fazer um projeto global
que dê visibilidade ao Botafogo, que é o que a gente reclamava que a Volt não ia dar, ainda por cima, dê um contrato efetivo, gere dinheiro ao clube, dê camisas bonitas e dê renda para o clube, certo? Que é, evidentemente, o que o Botafogo precisava a curto prazo lá atrás. Então, se você une o útil ao agradável, né, a grife de uma marca e um bom contrato que agora o Botafogo vai ter, tarimba, para pedir, para exigir, né, para amarrar, não tem coisa melhor, né, rapaziada? Aí pode vir Reebok, pode vir Nike, pode vir Adidas. Se o contrato for daquele jeito, gostosinho, maravilha, né, rapaziada? Tchau, gente. Beijo pra vocês. E mais tarde tem vídeo sobre outras questões. Tô querendo falar de imprensa, como é que a imprensa está tratando as mudanças do Botafogo. Fui!